Uma grande atualização a respeito da polêmica envolvendo Tamires Assis, ex-afé de Davi Brito, que acusou o campeão dessa última edição do Big Brother Brasil de ter ameaçado ela com uma arma, bem como também ela entrou na justiça pedindo uma medida protetiva, impedindo Davi de ficar no mínimo 100 metros de distância dela. Toda essa história já tinha rendido nas redes sociais muita confusão, as pessoas defendendo Davi, acusando Tamires de ser uma pessoa maquiavélica que estaria com o intuito de acabar com a carreira dele. Então essa questão teve atualizações com a divulgação dos prints de Tamires, em que Davi conversa com ela. Tem algumas conversas em que eles planejam uma viagem, por exemplo. Outra conversa em que Davi insistentemente tenta falar com ela, com várias ligações, e ela não responde. Tudo isso daí chamou muita atenção. Mas o que de fato chama ainda mais atenção é a arma. E ela traz alguns aspectos, bem como o fato de que muitas pessoas estão apontando uma montagem por parte da foto em questão, que foi apresentada na justiça por Tamires. Então, se fosse uma montagem, ela poderá responder por crime, bem como também, pessoal, muitas pessoas estariam entendendo o contexto, já que Davi nitidamente não está com uma cara de ódio na foto em questão, e uma incoerência no que Tamires mencionou no processo. Ela afirma que Davi estava bêbado. Davi aparece comendo pão e tomando Coca-Cola. Então essas questões foram levantadas nas redes sociais a respeito dessa foto em que Davi aparece com a arma. Mas tem outro problema aí, pessoal. Essa história vai muito além disso. Até porque no processo que Tamires fez contra Davi, ela não menciona uma atitude dele que também é crime. Neste caso de sonegação de imposto. Davi, nos prints, tenta convencer a Tamires a dar o Pix pessoal dela para que fosse recebido um valor bem alto, e aí sim ela mandasse de volta para Davi. Esse processo seria justamente para que Davi não pagasse imposto. Então, Tamires Assis, em um áudio vazado que foi anexado ao processo, ela menciona que não pode, uma vez que iria chamar a atenção da Receita Federal, caso ela recebesse um valor tão alto assim em sua conta, que nunca tinha recebido tal valor. Então, ela se nega a dar a conta para Davi. Vamos ver. Outro? Mas, amor, é um valor muito alto para você mandar para o meu Pix, né? Eu tenho receio eu nunca recebi um valor alto assim. Você vai mandar um valor alto para eu fazer para você, é isso? Não entendi bem. É para eu te mandar agora, porque assim, eu nunca fiz um Pix assim de valor alto, eu teria que alterar aquela questão do valor de transferência, essas coisas, entendeu? E eu fico com receio de receber de você um valor alto assim. Não sei se você me entende, mas sei lá, eu nunca fiz um valor assim de Pix assim, não. Me explica direito isso aí, que eu não entendi bem. Vale detalhar, pessoal, que Davi já tinha se pronunciado em vídeo sobre essa questão e apontou justamente incoerências por parte de Tamires Assis. A principal incoerência que ele pontua em vídeo é justamente o fato de que, como vimos na foto aí, Davi com a arma, se tivesse ameaçado ela, não faria muito sentido ela ir para Salvador vê-lo mediante tal ameaça. De fato, é um pouco complexo a gente imaginar uma pessoa que está em um relacionamento ser ameaçada e, em uma sequência, sair de sua cidade para encontrar tal pessoa em outra cidade bem distante, mesmo tendo sofrido uma ameaça. Então, Davi bate justamente nessa tecla, apontando incoerência por parte da musa do Boi Garantido. Fala, rapaziada, beleza? Bom dia. Gente, tô passando aqui pra deixar um recadinho rapidinho com vocês. É o seguinte, tá uma galera falando com minha mãe, com minha família toda, preocupado, procurando. Gente, bora botar a cabeça pra funcionar. Como é que eu, Davi Brito de Oliveira, ameaço uma pessoa com uma arma? Não é isso? Já que tá a polêmica do dia. E logo em seguida, no outro dia, a pessoa vem me ver. Quem entende a logística, não existe isso. Como é que eu sou ameaçado por uma arma, por uma pessoa, e no outro dia eu vou ver a pessoa, sendo que eu fui ameaçado pelaquela pessoa que eu tô indo ver? Você entendeu? Não existe isso, gente. Então, por favor, gente, bora parar, que ele tá feio, tá vendo? Só é você parar, botar a cabeça pra pensar no lugar. Que não existe isso. Tá bom? Então, boa tarde a todos. Tenham um ótimo final de semana. Valeu? Pois então, Davi também se sustenta em algumas datas sobre questões envolvendo incoerências por parte de Tamires Assis. As datas em questão são mencionadas no processo contra o campeão do reality. Então, para entendermos melhor e a gente ter uma noção bem ampla, eu vou ler na íntegra o processo em questão e aí a gente vai ter uma boa noção, sim. Pois bem, pessoal, vou ler justamente o processo em questão feito por Tamires Assis e a gente deve prestar atenção justamente nas datas, até porque ela faz parte da defesa de Davi, em que ele aponta incoerências por parte dela. Vamos ver.
Trata-se do pedido de concessão de medida protetiva de urgência formulada por Tamires Borges de Assis em face de Davi Brito Santos de Oliveira. A requerente relatou que foi vítima de violência psicológica e ameaça por parte do seu ex-namorado, o senhor Davi Brito, de 21 anos, influenciador digital, residente em Salvador, Bahia. O relacionamento teve início em 8/6, durante o festival São João de Tai, em São Luís, Maranhão, e durou cerca de 1 mês e meio. Esse trecho, inclusive, é uma informação nova, já que tornou-se público que os dois teriam ficado no Festival de Parintins e não no São João da Tai. A partir de então, mantiveram contato virtual constante com o senhor Davi, demonstrando ciúmes e necessidade de controlar a vida da senhora Tamires, exigindo que ela informasse seus passos, mostrasse o que estava fazendo e falasse com ele até a hora de dormir. A requerente informa que no dia 15/7, o senhor Davi, em estado de embriaguez, e que neste momento havia acabado de acordar, de forma agressiva, questionou seu paradeiro e exibiu uma arma de fogo. No processo mostra que há uma foto comprovando essa questão, só que a foto está em segredo de justiça. Pelo menos no processo, a foto foi anexada, dando a entender que de fato ela tem a prova sobre essa questão envolvendo Davi, proferindo ameaças à vítima. Na manhã seguinte, o senhor Davi teria tentado minimizar a situação, afirmando que explicaria o ocorrido posteriormente. Entenda que este ato, mesmo ocorrendo em ambiente virtual, configura ameaça grave. Configura ameaça grave segundo o Código Penal e violência psicológica, segundo a Lei Maria da Penha, causando à vítima fundado temor e abalo emocional. Dizia um trecho também do processo. É aí que está o detalhe, pessoal. Toda aquela história envolvendo Davi e Tamires de que ele teria impedido de que ela desembarcasse em Salvador, mesmo ela já estando no avião, tinha despachado suas malas, foi para Brasília justamente porque ela já tinha despachado as malas, e aí sim Davi ligou para que ela não fosse para Salvador. Essa história se tornou pública no dia 16, então toda a mídia comentou sobre isso, começaram a postar aqueles prints de Davi em que ele tinha colocado o termômetro falso da internet e tal. Então, segundo a defesa de Tamires, teria sido nessa data, dia 16/7, não mencionando então a hora em que ela teria tentado viajar para Salvador, se foi, por exemplo, no início da madrugada e tal. Mas, no processo informa. No dia 16/7, data com que a senhora Tamires viajaria para Salvador a fim de encontrar o senhor Davi, este apresentou um comportamento instável, inicialmente demonstrando estar doente e, posteriormente, agressivo e controlador, culminando na desistência da viagem por parte da vítima. O senhor Davi, então, expôs situações envolvendo a requerente nas redes sociais, o que levou seus seguidores a atacar a senhora Tamires, causando-lhe danos à imagem e também à saúde mental da requerente. Isso mesmo, concluiu o processo de Tamires contra Davi. Então, contextualizando tudo aqui, significa que no dia 15 ela recebeu a ameaça de Davi, inclusive com a arma, e, claramente, devido ao fato de que está anexado no processo que a justiça concedeu, a imagem em questão que foi anexada deve comprovar que, de fato, Davi estava ameaçando ela com arma, senão não teria sido validado o processo, uma vez que ela anexou foto em questão e está aqui marcando que, de fato, a foto está anexada dentre outras fotos. Mas outra questão que chama atenção é o fato de que Tamires, mesmo diante da ameaça e conduta de Davi, teria decidido viajar para Salvador para encontrar ele. Então esse é justamente o ponto que muitas pessoas estão defendendo Davi, por achar uma certa incoerência por parte dela, mediante a atitude do ex-BBB de ter ameaçado e mesmo assim ela se dispor a ir para Salvador. Esse é o ponto crucial da parte da defesa de Davi. Porém, no dia 16, de fato, a história se tornou pública, em que Davi chega a mentir sobre o termômetro, de que ele não estava doente, e isso se tornou algo bem que na época repercutiu muito, bem como também na época, Tamires se pronunciou afirmando que Davi tinha lhe dado assistência, neste caso pagado o hotel, e ela não teria dormido no aeroporto. Então, finalizamos o vídeo, deixa o like, comentário, compartilhamento. Surgindo aqui novidades, eu trago para vocês, não perderão detalhes sequer. Até lá então, tchau, tchau.